Estamos ao vivo em mais uma live antes do sol. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do mestre Júlio Lima. Toda terça-feira, antes de nascer o sol, nós estamos aqui trazendo uma palavra de reflexão, né? O nosso projeto é Mestre dos Carrinhos, né? Miniaturas de madeiras, como vocês estão vendo aqui. Consiste em você receber um projeto por e-mail, imprimir no papel, né? Colar na madeira, recortar esse papel, aliás, colar o papel na madeira, recortar a madeira, depois colar as peças de madeira, está pronta aí a sua miniatura. Qualquer dúvida, nós temos o WhatsApp aqui na descrição do vídeo e também o link do nosso site para você entrar lá e se divertir, né? Os nossos alunos aí pelo Brasil afora estão realmente se divertindo e fazendo renda extra e muitos renda principal com o nosso projeto Mestre dos Carrinhos. Não esquecendo, pessoal, hoje, né? Hoje é terça-feira, 30/5/2023. Nesta quinta-feira, nós teremos o lançamento do Opala. O Opala aí tão desejado pela turma. O nosso mestre opaleiro vai estar lançando nessa quinta-feira, 20 horas, no canal do YouTube, o mais novo projeto, que ele já está em fase de construção aí mais ou menos uns 3 meses. E a grande novidade é que pela primeira vez nós vamos ter um diorama. O que é o diorama, Cláudio? O diorama é um cenário, né? É mais ou menos um cenário de uma oficina, onde vai estar ali o carrinho Opala, mas pode ser qualquer outra miniatura que você tenha, onde você vai conseguir colocar ela num elevador. E tem outras novidades ali, não vou falar muita coisa, mas quinta-feira você não pode perder a nossa live das 20 horas. Muito bem, toda terça-feira, neste horário, então, nós estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão, bem cedinho, né? E a live, é claro, fica rodando aí o dia inteiro, semana inteira, para você que não conseguiu chegar aqui 5 da manhã, mas fica aí a nossa palavra de reflexão. O que nós refletimos? Nós mergulhamos na Bíblia, lemos um texto e comentamos esse texto da Bíblia. Você é livre também para comentar. Faça aí o seu comentário aqui na descrição do vídeo, o que você achou da palavra e dê a sua opinião. A sua opinião para nós, ela também é muito importante. Fechou? Estamos juntos então, até depois do fim? Até depois do fim. Vamos lá então, temos alguns amigos nos acompanhando nesta manhã, bem cedinho, né? Que acordam cedo, o Dedé, o José Carlos, também aí o Mário César Augustin, e está conosco também a Ivoneide. E o pessoal vai chegando aí aos poucos e junto conosco, refletindo na palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante, infalível palavra. Quando nós temos a nossa própria opinião e ficamos com dúvida, onde é que nós vamos buscar a solução? É na fonte. A fonte da espiritualidade, a fonte de vida está na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, o que a gente faz aqui? A gente medita, reflete nesta infalível, inerrante palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia fechada, ela pode ser um livro qualquer, mas quando você abre, é a boca de Deus que fala direto contigo. Então, vamos refletir um pouquinho nas primeiras horas do dia, na Bíblia Sagrada, que é a fonte inesgotável de inspiração, que é a palavra de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 12 e o versículo 1 até o versículo 3. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Repetindo o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento. Bom, o tema que nós colocamos é renovação do entendimento. Então, o versículo, né, que falou forte comigo foi esse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Bom, o que nós podemos tirar de lição hoje? É que o mundo, né? O mundo, ele tenta nos conformar. O que é conformar? É colocar você dentro de uma forma para que todos sejam conduzidos a um pensamento coletivo. Na verdade, Deus nos criou seres individuais. Nós temos liberdade, nós temos o livre-arbítrio de nos expressar. Inclusive, Deus nos dá tanta liberdade que tem pessoas que negam a existência de Deus e Deus não faz nada. Tá certo? Ele não censura a pessoa, ele não reprime a pessoa. Ele deixa a pessoa livre. Então nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de sermos pessoas individuais. Pense comigo. Não vos conformeis. Existe uma manipulação de pensamento, uma manipulação para que você se conforme, para que você... Essa manipulação, podemos dizer que ela é mundial, né? Dentro da cabeça das pessoas, para que você fique totalmente manipulável e controlável de acordo com as tendências das notícias. Então, quando você olha um noticiário a nível nacional, ele é replicado lá fora do Brasil e ao contrário também. Um noticiário muitas vezes publicado fora do Brasil, ele é replicado aqui dentro. Quando eu digo replicado, uma mídia, ela replica e a outra, ela simplesmente repete aquilo. E essa repetição de notícias, muitas vezes negativas ou ruins, ela é espalhada para toda uma população de uma nação e até do mundo inteiro. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome de notícias, porque geralmente as notícias, elas são para nos trazer terror, medo, pavor, desespero. E isso é uma conformação, é uma narrativa. E essa narrativa, ela tende a nos contaminar. E como é que nós vamos estar livres disso? É evitando ao máximo notícias negativas. E como que a gente faz isso? Se isola. Você fica mais neutro. Não fique caçando notícias ruins e negativas. Fique focado na sua mente, no seu controle de renovação espiritual diária, renovando o seu entendimento. E como você vai renovar a sua mente? Mergulhando na palavra. Por quê? A prosperidade, que é o crescimento, né, que você busca, eu busco, nós buscamos diariamente estar crescendo. Basta você olhar para a natureza ela cresce. É normal a natureza crescer. Se você não estiver crescendo, alguma coisa está errada. Então, como é que você cresce? Você cresce renovando todos os dias o seu entendimento. Você cresce todos os dias renovando a sua mente, a sua mentalidade. E a sua mentalidade, ela deve ser renovada com coisas positivas, porque aquilo que você se alimenta acaba te influenciando no teu sentimento. Então, se você tem um sentimento ruim, você vai ter um desempenho ruim. Se você tem um sentimento bom, positivo, você vai ter um crescimento bom, positivo. Então, você precisa renovar aquilo que conduz você ao sentimento. O teu pensamento te leva ao teu sentimento e às tuas emoções. Então, se você fica emocionado com algo e você se sente com aquela emoção, naturalmente isso vai influenciar no seu resultado. Então, se você quer crescer, você quer progredir, você quer avançar na vida, você precisa ter um renovo do teu pensamento, do teu entendimento, do teu conhecimento. O teu conhecimento absorvido, ele vai para o teu subconsciente.
O teu subconsciente gera pensamento, gera crença, que gera emoção, que gera sentimento e, consequentemente, você vai ter um determinado resultado. Todos os dias as árvores crescem, os rios correm na mesma direção, né? Os passarinhos, eles avançam, as pessoas, elas avançam e crescem. O crescimento, a prosperidade, ela é individual. A crise, ela é coletiva. E como as pessoas são atingidas pela crise? Elas são atingidas pela crise, geralmente pelos noticiários que são negativos e impactam uma população inteira. Logo, se todos estão em crise, eu também fico em crise, porque eu estou sendo influenciado no meu pensamento e nas minhas crenças. Então, eu tenho que me cuidar, me isolar e mergulhar naquilo que vai me trazer pensamentos bons e sentimentos de renovação. Renovação diária no meu espírito. O que é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você precisa ser transformado pelo seu conhecimento. Quando você conhece coisas que estão te prejudicando, você precisa desaprender e reaprender. Todos os dias você precisa eliminar aquelas coisas que estão te atrapalhando, coisas passadas que estão te atrapalhando, impedindo de você crescer, e você precisa de ideias novas, pensamentos novos que vão te levar ao crescimento, que vão te levar à exponencialidade, que vão te levar à escalabilidade da sua vida positiva, transformadora e renovadora. Então nós estamos falando de regeneração, de buscar entendimento novo e ter uma vida nova todos os dias. E o próprio Cristo, ele nos dá conselho neste particular espiritual. Por quê? Você precisa de uma renovação espiritual. Mesmo assim, lá no Antigo Testamento, nós temos Ezequiel que diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que acontece com a humanidade que se conforma com os acontecimentos horríveis e terríveis dos dias em que nós estamos vivendo? As pessoas se acostumam com a tragédia, se acostumam tanto com coisas ruins e terríveis nos noticiários, que ela vê aquilo com normalidade. Às vezes uma coisa tão, vamos dizer assim, horrível, que não deveria estar acontecendo, como ela está vendo todos os dias, aquilo passa a ser normal. Mas não é normal. Não é normal, porque nós temos que estar buscando um coração de carne, um coração que é sensível, que é sentimental. É claro que nós não podemos absorver as coisas de ruins e trazer e ter um sentimento ruim, não é isso que eu estou falando. Mas tem coisas que acontecem erradas e por tanto ser repetido, parece que aquela coisa errada é certa. Então o errado passa a ser certo e o que é certo passa a ser errado. Por quê? Porque existe uma repetição de narrativa negativa e mentirosa para tirar o nosso entendimento do que é certo e do que é errado. E aonde nós vamos buscar o que é certo e o que é errado? Na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Ela que nos dá, ela que é a bússola, ela que nos dá o sentido da vida e ela que nos dá a direção para onde nós devemos caminhar. Afinal de contas, você está caminhando para onde? Qual é a sua direção? Quem você é? A Bíblia Sagrada vai te ajudar a entender quem você é. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Você é criatura de Deus, você é filho de Deus. E o reino de Deus está dentro de você. Então, quando você tem o entendimento de quem você é e para onde você está indo, para onde você está caminhando, qual é o teu propósito de vida, e a Bíblia Sagrada vai te dar essa direção. Se ela vai te dar essa direção, você não vai se conformar com este mundo. Um mundo de erros, de narrativas erradas, de pessoas fazendo coisas erradas e dizendo que está certo, e ela bate no peito, e ela diz que está certo. E aí, se você não tem uma base bíblica, você acaba acreditando naquela pessoa. Então, preste atenção na palavra de Deus. Não fique também somente com um versículo isolado. Procure entender sempre o contexto, né? Eu leio aqui, é claro, alguns versículos, mas eu procuro trazer o contexto para o seu entendimento. Veja, por exemplo, aqui, ó, João capítulo 1, versículo 13. João capítulo 3 e o versículo 3.
Diz Jesus assim, ó, Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é o novo nascimento? O novo nascimento, aí com a gente o Júlio Lima também, ó, bora beber água limpa. O novo nascimento, ele fala da parte espiritual, né? O próprio Jesus, quando Cornélio foi ter de noite com Jesus, ele tinha vergonha de falar com Jesus durante o dia, porque Jesus era muito criticado por causa das suas polêmicas, por causa das suas atitudes que confrontavam com o mundo em conformidade. Um mundo muitas vezes na religiosidade, um mundo muitas vezes mergulhado numa política errada ou numa religião cega, né, que conduzia os homens a uma cegueira, cometendo barbaridades em nome da religião ou em nome da política, cometendo barbaridades. E o próprio Jesus disse para o Cornélio, em verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O nascimento que Jesus estava falando não era como Cornélio estava pensando. E aí Cornélio perguntou para Jesus, mas como é que pode ser, Jesus? Eu vou ter que voltar a ser criança e entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus estava falando para ele do nascimento espiritual, que ele deveria renovar o seu entendimento, tirar aquelas escamas, aquelas coisas velhas que cegavam o seu entendimento e deixavam ele de uma forma de conformidade com a época que ele estava vivendo e renovar o entendimento dele espiritual. Tirar aquelas coisas velhas e acreditar que o reino de Deus estava dentro dele próprio e aceitar o Cristo para que Cristo nascesse dentro dele e ele tivesse uma regeneração do entendimento espiritual. Através dessa renovação, desse novo nascimento, desse novo olhar para o mundo seria diferente. O mundo não seria só tragédia. O mundo tem coisas positivas e muito mais coisas positivas do que negativas. Mas quando você mergulha nos noticiários, a impressão que você tem é que o mundo tem mais coisas ruins do que boas. Aí você começa também a viver com aquela negatividade pesada. E o teu dia se transforma em um dia pesado, um dia difícil. Mas quando você olha para as coisas de Deus, você começa o dia muito bem, porque você sabe que você é imagem e semelhança de Deus. E você tem coisas boas dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E quando você encontra uma pessoa pior do que você, o que você vai fazer? Você vai levar para ela essas coisas boas. E você vai ajudar essa pessoa a ter a vida dela transformada, renovada no entendimento e no espírito, para que ela acredite nela mesma, para que ela acredite em Deus e ela acredite em dias melhores e faça algo de bom. Você incentiva, influencia a pessoa a ser transformada, a agir positivamente, porque quando ela faz, ela recebe aquilo que você semeia, você colhe. Então, a pessoa que não está semeando, ela não está produzindo. Se ela não está produzindo, ela se sente inútil. Se ela se sente inútil, ela se emociona. E essa emoção dela vai atrair mais inutilidade. Inutilidade, improdutividade é pobreza. Prosperidade, crescimento é riqueza. Riqueza não é só dinheiro. Riqueza é você ser uma pessoa que está sempre bem. Mesmo que as coisas estão difíceis, você está dizendo, vamos para frente, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos agir, vamos progredir, vamos crescer. Entendeu? Então, para que você enfrente qualquer dificuldade, para que você vença qualquer obstáculo, você precisa renovar o seu entendimento. O seu entendimento tem que ser de aprendizado diário, produtividade, ação e crescimento. Se você estiver crescendo, você é próspero. A riqueza é uma consequência. As coisas materiais são uma consequência de uma pessoa em produtividade, uma pessoa em ação, uma pessoa positiva, uma pessoa que transmite paz, transmite energia boa e influencia aquelas pessoas que estão em volta dela. Ou seja, você é imparável, você é incansável, você está agindo, você está trabalhando, você está fazendo, você está levando coisas boas para as outras pessoas. Conteúdos bons, conteúdos maravilhosos, que transformam, influenciam e ajudam as outras pessoas a vencer na vida. É isso que você está fazendo?
Pare para pensar hoje. Qual a tua produtividade? Você está renovando o seu entendimento ou você está com pensamentos lá no passado, trazendo coisas antigas, coisas, às vezes até coisas ruins que aconteceram com você, e você está deixando isso vir para o dia de hoje, e isso está te prejudicando e prejudicando aquelas pessoas que estão em volta de você. Se é assim que está acontecendo, abandone isso e hoje renove o seu entendimento, renove o seu conhecimento na palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O passado, você deve estar focado nele apenas 10%, para que você não cometa os mesmos erros que você cometeu no passado. Você errou, corrige e agora faz de novo, mas faz da maneira certa. Não fique preso no passado. Tem gente que fica 50, 70, 80, 90, 100% no passado. Aí ele entra em depressão. Esqueça o passado, viva o hoje e 20% no futuro, no seu planejamento. 70% é o agora. O que você está fazendo agora? Isso é o que importa. Você está vivendo agora com intensidade, está desfrutando da vida, está aproveitando a vida, está valorizando quem está do seu lado, quem te ama, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe. Você olha para eles com amor, com compaixão, com misericórdia. Reconhece que muitas vezes eles falham, mas você perdoa eles, abraça eles. O que Jesus diz na sua palavra? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é o mais próximo de você? Primeiro você mesmo. Ame a você mesmo. Depois, ame aqueles que estão perto de você com toda a intensidade. Ajude eles, compreenda, perdoe, abrace, diga uma palavra de amor para aquela pessoa que está do teu lado. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você nasceu de novo. Se você está em Cristo, você acredita que Cristo está em você, que Ele morreu por você e que Ele está dentro de você, você é uma nova criatura. Aquilo que você fez de errado passou, esquece. Agora você está olhando para frente e para o agora, principalmente. Você está vivendo o hoje como se fosse o último dia da sua vida. E você viver o hoje com intensidade é amar as pessoas, é fazer o bem, é transmitir energia boa para aquelas pessoas que você pode alcançar com uma palavra, com um olhar, com um aperto de mão, com um abraço. É isso que você vai fazer no dia a dia. Estando em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, você está todo dia com uma esperança de que hoje vai ser melhor do que foi ontem. Porque você está com o espírito renovado, com o entendimento renovado. Renovando o seu conhecimento todos os dias. 1 Pedro capítulo 1 e 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, se você é regenerado pela palavra, a palavra é o próprio Cristo. Cristo lá em João, capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se esse Cristo, que é o verbo é a palavra, aquilo que dá sentido à vida, se você não tem Cristo, a tua vida não tem sentido. Mas quando você abre o coração e deixa Cristo entrar, a tua vida nasce de novo. Você nasce de novo espiritualmente. Você é uma nova criatura. E o teu entendimento, o teu conhecimento, ele se renova todos os dias. Porque você acorda e você agradece a Deus por você estar vivo e por Cristo estar dentro de você. E se Ele está dentro de você, está tudo certo. As demais coisas são uma consequência da sua ação, porque você vai agir como se você fosse o próprio Cristo, porque Ele está dentro de você. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Então nós estamos mergulhando no entendimento da palavra. Quando você entende a palavra, deixa ela entrar no coração, ela te dá uma nova vida e você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, você transmite amor e esperança para as outras pessoas. Vamos ler também Salmo 1 e 3. Será, olha só,
Quando você nasce de novo, quando você tem o entendimento renovado pela palavra, e a palavra é Cristo, você será, Salmo 1 e capítulo 3, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Então, a prosperidade, que é o crescimento, ela tem que ser constante, ela tem que ser diária. E como é que você vai prosperar? Renovando o seu entendimento, abandonando o passado e vivendo o agora, agindo, produzindo, fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água. As árvores que têm a raiz aprofundada e elas estão próximos ao rio, ou árvores que estão em solos produtivos, elas absorvem a água e essa água é levada para dentro da árvore e produz frutos. E esses frutos aparecem. Só que a raiz que retira a água do solo, ela não aparece. Quando você se alimenta da Bíblia Sagrada e você coloca essas palavras no teu subconsciente, ninguém vê. Você leu de madrugada, você ouviu a palavra de madrugada. Só que durante o dia, você começa a sorrir, apertar a mão das pessoas, transmitir amor, transmitir energia boa, transmitir paz, transmitir alegria, transmitir esperança. As pessoas vão olhar o seu fruto e vão dizer, ué, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? Que água ele está bebendo? Que água é essa? Eu também quero desta água. E essa pessoa vai te parar e vai perguntar, o que está acontecendo com você? Eu assim, nada. Não, porque você está diferente. Você está bebendo água aonde? Para ter tanta energia. Transmitindo tanta paz, tanto amor, tanta alegria. De onde está vindo isso? Ela não viu, mas você leu a Bíblia, orou, falou com Deus. Teve um sentimento bom. Se emocionou positivamente. Transmitiu essa emoção e esse sentimento para as outras pessoas. As pessoas pegaram a sua energia. Estavam ruins. Um bom dia seu, um sorriso seu, um abraço seu, uma palavra sua, transformou a vida delas. E de onde que veio essa energia? Você captou água através da raiz. A raiz é o seu pensamento. O seu pensamento buscou água na fonte. A fonte é a Bíblia. Então você está conectado no ribeiro. Você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria. Então, mesmo que nós estejamos no inverno, em meio às dificuldades, você está dando fruto. Estamos no outono. Tem gente sentindo tristeza porque vai chegar o inverno. Você continua alegre, você está dando fruto. Chegou o verão, está muito quente, tem pessoas apavoradas com o calor. Você continua dando fruto. Chegou a primavera, uma época um pouco melhor, antes do verão. Tem pessoas que estão tristes na primavera. Você está alegre, porque você bebe da fonte, você está dando fruto. Então você estará sempre dando fruto. Quando você renova o seu entendimento. E aonde que você vai renovar o seu entendimento? Na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Vamos ler mais um salmo. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Não importa a sua idade. O que importa é o seu espírito. E como é que está o seu espírito? O seu espírito é jovem porque você está mergulhado na Bíblia, que é a palavra, e ela te dá o alimento, ela te dá água, ela te dá aquilo que é necessário para você produzir bons frutos, que é você ter um espírito sempre jovem, alegre, transmitindo otimismo, esperança, palavra de amor, palavras de vida eterna para as pessoas. Então, você mesmo na velhice vai estar dando frutos, porque você tem a renovação do seu entendimento sendo transformada pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Jeremias, ainda mais um salmo aqui, 92 e 14. Já li, né? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eu tinha lido o anterior,
que será plantada, a árvore será plantada junto a ribeiros, né? E o 92:14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então não importa a idade, você está sempre transmitindo paz, amor e alegria. Deixa eu ver mais um versículo aqui. Seriam esses, basicamente. João capítulo 3 e versículo 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida eterna, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se Cristo deu o seu próprio Filho, deu o que tinha de melhor por nós, como que nós vamos rejeitar aquilo que nos traz vida e nos traz novidade de vida e faz a gente ser renovado? Quando nós rejeitamos o Filho, diz a palavra que a ira de Deus, ela cai sobre nós. Então, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, ele não se renova o entendimento. Ele permanece aquele homem vivendo do passado, de coisas velhas, né? Aquela pessoa negativa, reclama de tudo, tá certo? E agride, transmite uma energia ruim. Como você é? Analise hoje, que pessoa você tem sido? Uma pessoa que transmite coisas boas ou você está transmitindo coisas ruins? Aquilo que está perto de você se alimenta da sua energia ou procura se afastar de você porque a sua energia é negativa, ela é ruim, ela leva a pessoa para baixo? Pense nisso hoje e comece a renovar o seu entendimento e transformar a sua vida pelo poder da palavra de Deus. Era isso que eu tinha para a gente refletir hoje. Espero que isso tenha te ajudado, espero que isso tenha levado você para cima, para um outro nível, para você olhar a vida diferente e acreditar que, mesmo que tudo esteja caminhando mal e a coletividade ela entra em crise, mas individualmente você pode ser próspero, você pode ser feliz, você pode ser abençoado, você pode ser rico material, mas principalmente espiritualmente. Quando você está bem, nada te abala, nada te atinge, porque a palavra de Deus ela te dá força para você continuar caminhando em meio às lutas e às dificuldades, porque você tem certeza que vai vencer. Por que você tem certeza? Porque Deus está dentro de você. Você sente a presença dele. E se ele está dentro de você, nada pode te deter. Você vai continuar caminhando em direção ao alvo. Você conhece o alvo. Você sabe aonde você quer chegar. E se você sabe aonde quer chegar, ninguém vai te impedir. Nenhum obstáculo vai te parar no meio do caminho. Era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que esta palavra ela tenha entrado no seu coração. Abra o seu coração. Deixe a palavra de Deus entrar para que a sua vida seja uma vida renovada, uma vida transformada e todos os dias você possa ter esse entendimento da palavra de Deus. Coloque aí o seu comentário, faça também a sua análise da palavra de Deus e coloque o versículo que você gosta, aquilo que completa isso que nós estamos falando, tá certo? Você tem liberdade para fazer aí os comentários. Muito bem. Não esqueça, então, vamos aqui para os avisos finais. Às 6 horas hoje, nós vamos abrir aqui a live para aquelas pessoas que estão na nossa mentoria. Vamos abrir uma reunião privada, vai ser colocado lá no grupo da mentoria este link, tá? E nós vamos entrar aqui ao vivo e vamos falar hoje sobre vendas, sobre marketing digital, para que você comece a sua presença na internet. Então, estas aulas, elas são dadas para quem está na mentoria Mestre de Sucesso, que começou na quinta-feira passada, e talvez essa semana a aula vai ser na quarta-feira, porque o lançamento do Opala é na quinta-feira. Então, nós estamos conversando com o Rogério para para transferir a nossa aula, que seria na quinta, né, para quarta-feira, tá certo? E a aula de quinta-feira fica suspensa, porque nós temos o lançamento aí do Opala e do Diorama, nesta quinta-feira, 20 horas no canal do YouTube. Então, hoje, 6 horas, eu vou colocar o link lá no grupo da mentoria para você que é nosso aluno da mentoria Mestre de Sucesso, participar da nossa primeira aula de vendas e também de marketing digital.
Muito obrigado. Vamos fazer a nossa oração. Vamos nos ligar com Deus. A oração, nós não estamos aqui falando de nenhuma religião específica, né? Sabemos que no Brasil a maioria é católico, é evangélico ou é espírita. Mesmo que você seja ateu, né? Você não acredita em Deus. Mas se você fechar os teus olhos hoje aqui comigo e parar, tentar desligar o teu pensamento e ligar somente naquele que criou os céus e a terra. Quem é este ser que criou os céus e a terra? Quem é esta pessoa que criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança? Se nós podemos imaginar, criar, planejar, nós temos o Espírito de Deus. Este é dom de Deus. Dom de Deus é você poder imaginar. Se você pode imaginar, é porque Deus está dentro de você. E se Ele está dentro de você, você pode falar com Ele. Ele vai te ouvir. Não precisa gritar, basta pensar. Você vai pensar e você vai fazer uma prova com Ele. Se tu existe, faz assim, assim. Pede um sinal. E Deus vai te dar um sinal. Pede alguma coisa para Ele. Fale com Ele. Só em pensamento. Não precisa falar nada para ninguém. Faça uma prova com Deus. E você vai ver que Ele existe e vai falar com você. Agora, Ele bate, Ele é educado, Ele bate na porta. A porta é o seu coração. Se você abrir, Ele entra. Se você fechar, Ele não entra. Porque Deus nos deu a vida e nos deu o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade até mesmo de negar a existência dele. Só que tudo que você semeia, você colhe. Cuidado quando você nega, para você não colher frutos desta negativa. Então faça a prova. Faça a prova com Deus e saiba que Ele existe. Se eu estou falando isso, é porque eu tenho experiência com Deus. Já fiz provas com Deus. Já tive experiências na minha família, na vida da minha esposa, na minha vida, na vida dos meus filhos. Experiência viva, real, da existência e da ação de Deus. Vou dar só um exemplo aqui. Tá? De uma vez que Deus me livrou da morte, eu me lembro de 4, mas uma vez que Deus me livrou da morte. Eu vinha na BR, carro cheio, e de repente, na minha frente, uma fila de caminhão. E eu, numa reação que não foi minha, eu considero que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E a reação que eu tive foi parar atrás daquele caminhão, mas era para ficar ali parado. A fila, né, deu algum acidente na frente e aquela fila começou a se formar. Eu vim, quando eu parei, eu tive uma reação de desviar para a direita no acostamento. Quando eu fiz isso, as pessoas que estavam dentro do carro, olha, não faz isso, fique aí na fila, senão você vai perder a oportunidade. Eles não pararam, quem estava no banco de trás, de falar isso. Eu entro para a direita e um caminhão vinha atrás de mim já com as rodas arrastando. Se eu não vou para a direita, ele tinha me esmagado. Eu poderia te contar aqui mais 3 episódios, mas não vou contar hoje, vou deixar para o outro dia. Que eu me lembro que Deus me livrou da morte, porque ainda não estava na hora. Ele tinha um projeto comigo. Eu tinha que trazer essa palavra para você hoje. Por isso que ele não me levou naquele dia. Eu tinha uma missão ainda a cumprir nessa terra. Eu tinha um propósito. Por isso que ele não me levou naquela oportunidade. Tá certo? Uma experiência, eu estou te falando, de várias que eu tenho com Deus. E naquele momento, quando as pessoas que estavam comigo no carro viram o caminhão arrastando a roda, e esse caminhão ainda teve que ir lá na frente para não bater na traseira do outro caminhão, desviou, ficou na contramão parado. Tá certo? Quantas vezes Deus já te livrou da morte? E situações que você nem viu que você ia morrer, mas Deus te livrou. E Ele te livrou por quê? Porque Ele tem um propósito contigo, um projeto. Mas você precisa abrir o coração e deixar Deus entrar dentro do seu coração, dentro da sua vida, para Ele te conduzir, para Ele te levar ao propósito, que é você fazer aquilo que tem que ser feito, influenciar outras pessoas. E aquilo que você faz influenciando outras pessoas, eu não posso fazer, porque eu não estou aí onde você está. Deus, Ele quer que você faça esse trabalho de ajudar outras pessoas com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua experiência, com a experiência que você tem, com a presença dele na sua vida.
Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros e vai estar dando fruto constantemente, ajudando outras pessoas. Tá certo? Pense nisso e ore comigo hoje, falando com Deus, fazendo prova com Ele, para que Ele fale contigo. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Eu creio que esta palavra ela é viva e ela é eficaz para fazer aquilo que tem que ser feito. Eu sou uma pessoa que estou aqui do outro lado na internet, mas eu não tenho poder nenhum, influência nenhuma na vida da pessoa. Mas o Espírito Santo, que está em mim, ele está agora também dentro dessa pessoa que está me ouvindo, que está com os olhos fechados, que não acredita em ti, mas que está fazendo prova contigo. Eu peço que o Senhor mostre para ela a sua real existência. Mostre para ela que o Senhor é vivo e poderoso e vai impactar e transformar a vida dela, tirando a vida dela de uma vida difícil para uma vida, não digo vida de facilidade, mas uma vida de bênção, uma vida de alegria interior, que vai fazer ela vencer todas as barreiras e todos os obstáculos, porque o Senhor é poderoso, é Deus de perto, mas também é Deus de longe, que trabalha no coração do homem. Abençoa, Senhor, os nossos alunos, abençoa os familiares, abençoa os negócios dos nossos alunos e dos seus familiares. Faz progredir, faz prosperar, para que ele tenha o pão na mesa de cada dia. Dá saúde e traz também muita felicidade para este lar, para esta família. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu te agradeço por este dia. Tenha um dia abençoado. A você, a sua família, nos seus negócios. Que Deus possa falar com você no profundo do seu coração. E você seja hoje uma pessoa melhor do que foi ontem. E você possa transmitir essa alegria através da renovação do seu entendimento. Busque na fonte, que é a Bíblia Sagrada. Tenha um bom dia na presença de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até a próxima terça-feira. E os alunos da mentoria, eu vou colocar o link aqui às 6 horas para que a gente tenha a nossa primeira aula de vendas e marketing digital. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.